Olá, pessoas, tudo bem? A gente está aqui hoje para mais um Segurança com Leveza, esse podcast que tem o objetivo de levar informação de qualidade, informação boa para todo mundo. A ideia nossa sempre é que você possa usar um episódio, usar um corte, usar um trecho, para você fazer um DDS, para você fazer um treinamento, para você usar com a sua equipe. Use e abuse da informação que tem aqui. A gente sempre está trazendo informação de qualidade. Pessoal, antes de começar o nosso episódio, Vivi, tem um recado do nosso patrocinador. Então, a Projet Industrial, que é especialista no desenvolvimento de soluções para separação sólido-líquido, ela atua no mercado sucroenergético, mineração, papel e celulose e saneamento, sempre com foco em eficiência e confiabilidade. E se você quiser saber mais, vai ficar o QR Code no canto da nossa tela e se você tiver interesse em nos patrocinar, entre em contato através do nosso Instagram. E bora para o episódio. Hoje a gente vai conversar com o Cristiano. O Cristiano, ele é diretor executivo da GPS. É um gaúcho que fica lá em Recife, né? Uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo. E nessa fase de transição de carreira que eu fiz, uma pessoa que me ajudou muito a ter olhares diferentes para a consultoria, ou para as empresas, ou até para oferecer o trabalho, né? Então, por isso agradeço muito e agradeço por você estar aqui comigo hoje. Cris, você quer se apresentar, por favor? Claro que sim. Eu me chamo, como a Vivi falou, eu me chamo Cristiano Finardi, trabalho como executivo da GPS há aproximadamente 15 anos, né? É uma empresa de prestação de serviços, de multisserviços, né? Começou num princípio lá como uma empresa basicamente de limpeza, de segurança, mas hoje tem uma gama, né? Uma carteira de bons clientes da indústria com serviços, inclusive com manutenção, limpeza industrial e toda a área de engenharia e obras, que é bem interessante. Tá. O Cris, você cuida só do Nordeste ou você cuida do Brasil todo? A GPS ela tem uma característica de ser regionalizada. Tá. Então, nós nos dividimos, na verdade, existe um corporativo em São Paulo, nos dividimos em regionais, né? Em diretorias executivas por regionais. Então, eu cuido de Alagoas até o Amazonas, né? Então, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amapá, Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, né? Então, eu gosto de dizer que eu tenho 55% do território brasileiro, né, em geográfico, mas, claro, que uma escala comercial ainda limitada ao PIB, ao número de indústrias, que não se compara ao sul-sudeste, né? Mas eu acho que tem um desafio grande aí do tipo de empresa, né, que vocês têm aí. E aí, já pensando nesse desafio que você tem, né, por que eu pedi para o Cris, quem vocês vão falar assim, mas o segurança não é para falar da indústria, segurança não é para falar de operação? Bom, ele tem um monte de gente lá, ele vai falar o número para vocês, mas são mais 5.000 pessoas envolvidas no processo. Em todas as nossas conversas, ele sabendo que eu sou da área de segurança, ele sempre teve um olhar de segurança, e eu admiro muito isso. Então, primeiro eu vou pedir para ele contar a história que ele me contou, quando é que é a primeira vez que ele deu importância para a área de segurança. E depois, o que você acha, como você acha que uma equipe de segurança seria a equipe dos seus sonhos, assim, a equipe ideal de segurança, como seria a forma de trabalhar até para atender esses diferentes tipos de negócio? O que um bom especialista de segurança, um técnico, um engenheiro tem que ter, na sua opinião? Legal, obrigado pela pergunta. Veja, eu acho que a gente gosta de falar nos bastidores, né, da gestão, que segurança ou você faz ou você faz, né? Porque no médio e longo prazo não tem como você ser sustentável se você não olhar para a segurança das pessoas, né? Mas, bom, te contando um pouquinho, voltando à página, onde é que veio o despertar por isso? Porque a gente, principalmente na indústria química, a gente encontra uma indústria mais aficionada no tema de segurança. Então, os clientes nossos sem dificuldade alguma, eles são bons provocadores. São exigentes, né, e provocadores num nível de nos desafiar para olhar como segurança como valor. Então, o princípio é esse. A partir da indústria química,
como eu vinha, né, engenheiro, contador, administrador, no meu mestrado, quando eu fiz engenharia de produção, disse, poxa, como é que se insere essa questão segurança nessa rotina de resultado? Porque no final do dia, né, uma empresa, qualquer empresa, se a gente for olhar, né, os tripés de gestão, de base, ela é feita de um negócio, seja qual for, ela é feita de gente e ela é feita de resultado. E a gente tem muitos gestores voltados a essa questão de gerar resultado. Mas o quanto isso é sustentável no médio e longo prazo, tem um pilar aí que é a segurança. Como é que a gente foi percebendo isso ao longo do tempo? Quantificando. E aí, entrando exatamente no segundo ponto, que é que o profissional de segurança tem que ter, né? Um profissional de segurança tem que quantificar e valorizar seu trabalho. Começa por aí. Então, eu acho que a quantificação disso, dizer quanto custa um acidente, quanto custa um afastamento, quanto custa, né? Qual é o preço que se paga numa indústria, numa produção, numa operação que não tem segurança, né? Não vamos para o lado só filosófico e dizer, poxa, devemos devolver as pessoas nas condições que recebemos, com saúde. Tá bom, ok, isso é legal, é muito bacana essa preocupação, mas o botar a mão na massa e executar passa por quantificar, por dar valor àquilo. Então, a primeira provocação que eu sempre faço para a minha equipe de segurança é quantifique, dê valor. Dê valor, né? Poxa, qualquer número que a gente tiver em segurança, ele é inquietante e incomodante. Não dá para dizer assim, ó, só tive um acidente este ano. Não, você teve um. Né? Quem está por trás desse acidente é um nome, é um CPF, é uma pessoa. Então, pomba, a indignação ela tem que estar aí. Então, o que eu diria para os técnicos de segurança sempre? Sejam inquietos, sejam impacientes com o assunto, quantifiquem o valor da segurança. Porque aí você ganha posição na mesa, né? Quando você coloca valor. Porque senão o empresário, o administrador, ele tem dificuldade, às vezes, de apoiar. Ele tem dificuldade. O orçamento ele é curto para todo mundo. A gente sabe disso. Né? A cada ano a gente vai ser mais desafiado, com mais meta, com mais desafio, para cortar custo, para reduzir o orçamento. Essa é a dinâmica da competitividade. Então, como é que eu traço o valor para isso? Como é que eu ganho parte deste orçamento para desenvolver segurança? Com a inquietação. E a inquietação vem a partir de um diagnóstico, mostrando claramente quanto custa. Né? Eu quero fazer uma campanha da CCMA. Por quê? O que me trará de retorno? Qual é o valor disso para a companhia? Ok, a gente colocar lá, ter um calendário, ter todo um rito de sustentabilidade. Ok, veja, mas no final do dia, segurança não pode ser só uma estatística. Então, eu, enquanto líder, percebo claramente que técnico de segurança, a formação em segurança deveria ser um pré-requisito para a liderança. Porque aí, poxa, eu parto de um... eu gosto de brincar. Quando você vai fazer a universidade, a faculdade, tem lá o básico. O básico é as cadeiras, as pétreas. Segurança deveria ser uma cadeira pétrea do gestor. Então, mas para quem trabalha com segurança, como é que percebe valor? Sendo indignado com o assunto, se posicionando não como apoio, e sim como promotor. Né? Então, eu vou nessa linha de gere valor para o seu negócio. Segurança, o técnico de segurança não pode ser só o arroz que acompanha. É protagonista. Então, por isso que eu acho que o grande desafio da gente é fazer com que os técnicos gostem de operação, gostem do campo. Gostem de gente, né? Gostem de gente, gostem de estar nas operações, gostem de cuidar das operações, né? No final do dia, eu acho que esse é o grande papel. Então, os técnicos eles têm que entender o valor deles. Sim. Né? Porque você começa a ter valor quando você se dá o valor ao negócio que você faz. E não ser o eterno
insatisfeito, né? Pedinte de orçamento. Às vezes você tem equipe que fala, não, ninguém faz nada, ninguém me escuta, ninguém faz. E uma coisa que falta, eu acho, um pouquinho de sensibilidade, veja, eu gosto de usar exemplos da operação, porque a gente tem muito funcionário, muitas operações complexas. Eu gosto de usar um exemplo bem simples do dia a dia. Para o Tec Segurança, na veia, que está sem orçamento, que o líder não ouve, tem o aniversariantes do mês. Faça um DDS no aniversariantes do mês. Você vai reunir, cada um vai... Você vai fazer um coffee, você vai fazer você vai parar para celebrar a vida das pessoas? Se você está parando uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a trimestre, em algum momento é normal a gente parar para celebrar a vida das pessoas. Se insira dentro dos outros programas de gente, né? De programas de desenvolvimento de equipe. E aí os módulos estão lá. Porque, vamos combinar, eu vou fazer o encontro para tomar o bolo e o refrigerante, eu posso começar com um DDS. Eu posso começar. Então, faça-se presente. Cavar a oportunidade, né? A gente tem que cavar tudo, mas assim, a gente tem que cavar a oportunidade de se encaixar. Porque senão, a cada corte de orçamento, as áreas de apoio sofrem e irão continuar sofrendo. Né? Sempre. Ninguém espera que o orçamento de 26 será mais leve, mais agradável, mais harmonioso. Ele vai Teremos mais dinheiro. Ele vai vir arrojado, né? E aí você está tocando num ponto que é o quanto que as pessoas se dispõem de verdade a olhar para a gente, né? Porque assim, o custo do acidente, o custo do não acidente é um custo muito difícil de você calcular. Eu consigo calcular o custo do acidente, mas o custo do não acidente, e aí que você fala assim, mas eu vou investir para não ter acidente. Tá, mas eu já não tenho, então... O quanto que eu vejo é muito assim, falta o olhar para a gente, né? Eu quero fazer isso que é para a gente não se acidentar, mas eu não tenho nenhum acidente. Isso não quer dizer que não vá acontecer. E eu acho que é uma dificuldade muito grande que as equipes têm muitas vezes, porque não tem o líder com esse olhar de olhar de gente mesmo, né? Não tem o olhar do isso pode acontecer, não tem o olhar, não, eu já fiz tudo, já conversei, aqui não vai acontecer. Eu já escutei isso algumas vezes, né? E parece que vai aumentando assim o número de pessoas não sensíveis aos processos de segurança, até acontecer, né? Mas eu gosto de olhar o copo cheio sempre. Então, o que acontece muito, eu acho que a segurança, por ela se só corretiva, ela tem que ser extinta. Quer dizer, né, você corrigir algo que já aconteceu, não é... Mas tem uma questão de ser preventiva. Daí eu vou dizer, preventivo, então eu vou prevenir. Sim, mas o prevenir trabalha com muito risco ainda. Então eu gosto de dizer que em segurança a gente tem que ser preditivo. Ou seja, se vai haver a intenção de... Né? E aí eu acho que algumas empresas já trabalham, e agora cada vez mais, com a inteligência, com a capacidade de análise de dados, a gente consegue hoje fazer cruzamento, né, de anamnese do perfil, das condições que eu recebo do funcionário, e cruzar isso para fazer que isso seja preditivo mesmo, para saber quais são os indicadores que me mostram preditivamente que eu estou exposto a um risco. Senão a gente fica naquele negócio. Bom, tive um acidente aqui, vou mudar a máquina. Tive um acidente aqui, vou mudar o... Não pode ser assim, né? Então, eu concordo com você que a gente tem lideranças que ainda não têm a sua pauta como segurança. E eu acho que não terão, né? Porque a gente é muito treinado para atender o que é obrigatório, né? O que é regulado, o que é auditado, o que é... Então, a gente é muito treinado para tal. Né? Tá bom, eu só faço se for lei, eu só faço se for obrigatório. Tá bom, em segurança, a gente tem que tirar dessa prateleira do obrigatório. Claro que você tem, né, as NR, você tem
um mundo aí a cumprir de legislação. Sim, mas você tem o invisível, como você disse, né? Eu não tenho um acidente. Legal, isso não quer dizer que eu não tenha um programa de atenção a isso para que eu garanta que não terei. Então, o que eu gosto de dizer? Que a sensibilização ela se dá sempre pelo valor. Então, eu vou para uma linha sempre de mostrar, tá bom, quantificar o acidente, dá para quantificar? Claro que dá. Mas se quantificar ou não acidente, também dá. Também dá. Se a gente simular, e o ambiente seguro, ele vai além disso, ele transponde, porque ele melhora a produtividade, ele melhora a qualidade, ele melhora da ergonomia ao bem-estar. E aí, se a gente vai falar de gente sem olhar para isso... Não tem como, né? Como? Então, é essa linha que eu gosto de sempre direcionar. Poxa, um líder que hoje, minimamente, não olha para a segurança como valor, ele terá dificuldade. No médio e longo prazo. Mas pode demorar. Sim, mas de novo, em segurança, eu gosto de dizer que nem todo mundo corre maratona. Tem gente que consegue correr 1 quilômetro, para correr 1 quilômetro tem que caminhar metade, mas em segurança a gente tá na eterna preparação de maratonista. A gente tem que ser maratonista. Não pode perder a disciplina. Incansável de criar o espírito, de criar a mentalidade, de predisposição e despertar cada vez mais na liderança o tópico de segurança. Mas eu faço a reunião e ninguém aparece. Eu vou continuar fazendo. E a alta liderança pode, o divisor de águas da alta liderança que vai lá no DDS, para quem não vai, são 2 mundos distintos. Então, eu não vejo, e aí, de uma forma bem tranquila, eu não vejo nenhuma outra forma mais efetiva e mais competente do que formar a equipe através da segurança. Segurança é entrada em tudo, porque eu estou falando da vida das pessoas. Então, bom, se o cara não é sensibilizado pela vida dele, bom, aí mais um barco. Eu compartilho deste pensamento muito, né? E eu sempre falava para as minhas equipes, eles sempre escutavam assim, faça parte da solução. Não venha trazer mais problema, né? Às vezes você não tem a solução, mas faça parte desta solução para você poder chegar em alguma coisa. Você tem pessoal que faz trecho de manutenção? Você tem equipes de parada de manutenção? Claro. A gente faz algumas paradas industriais, principalmente no setor da indústria química, da indústria de engenharia, são paradas programadas normalmente, né? Porque, para quem não está habituado, mas, quer dizer, não dá para colapsar uma planta química para depois fazer a manutenção. A manutenção ela é sempre preventiva, então as paradas são programadas. E aí a gente tem a mobilização de equipes temporárias, né? Que fazem aquela campanha de manutenção de 30 dias, 20 dias, 45 dias, 60 dias, de acordo com a indústria, de acordo com a dimensão. Então, sim, eu tenho equipes nesse sentido. Mas é a equipe própria que faz trecho ou você pega a equipe de trecho local? As duas coisas. Eu tenho o que a gente chama de recorrente, a manutenção preventiva recorrente, são equipes dedicadas, e eu tenho depois grandes paradas industriais, onde sim, vem profissionais de fora. O que a gente tem feito quando a gente faz o split, vamos... Sem tornar o papo pesado, mas quando você faz um split de uma parada de manutenção, lá na ordem de serviço, vamos pensar de alguma forma, né? Se eu tenho que trocar um equipamento, se eu tenho que desmontar esse equipamento, quando eu faço o split de HH, no planejamento da parada industrial, ali a gente já coloca as equipes de segurança. Eu não faço o plano para depois ir atrás da segurança, porque senão vai custar. Senão o meu gestor ele olha como o meu tomador de serviço olha isso como um anexo de custo. Na verdade, ele não é custo, ele está intrínseco. Então, além da legislação,
a gente tem muita questão da liberação das ordens de serviço por técnico de segurança. Entendi. Né? Entendi. Então, sim, a gente faz essas paradas, faz as manutenções, e aí eu tenho tanto equipe recorrente, com equipes dedicadas, né? Como também esses, eu vou chamar de volantes temporários, né? Se a gente olhar hoje, a indústria, de uma forma geral, sabe que existe essa população de técnicos, de engenheiros fazendo essa rotatividade entre a indústria, né? Não só de segurança, mas o pessoal da mecânica, montagem, solda e tal. E é uma população que, quando eu estava acompanhando as paradas mais de perto, é uma população que preocupa, né? Porque eles estão aqui fazendo uma parada em Paulínia e eles estão já pensando na parada que vai ter lá no Sul e já estão conversando, você vai para o Sul, você vai ter lá em Goiás. Então, assim, a conversa da galera, que você sabe que é a galera que veio fazer o trecho, eles estão aqui, mas já estão pensando na próxima, porque esse é um movimento natural deles, né? Então a gente sempre tinha uma questão a mais de segurança com eles. Que a segurança com o domínio do local, do ambiente, claro que ela é um facilitador a partir do momento que você domina o ambiente, você tem conhecimento. Nessas paradas é muita gente nova, aumentando muito a população num determinado parque. Então você tem que fazer algo muito diferente para ter uma parada acidente zero, evento zero, né? Então, sim, eu gosto de dizer que a intensidade, porque nas rotinas da recorrência, da prestação, da operação, você consegue fazer mais do mesmo, né? Você tem lá um programa de SCMA, ou de SMS, chame como quiser. E aí você tem ferramentas, você tem uma modelagem da segurança para aquele ambiente. Quando você vai pegar uma população nova com uma parada industrial, você tem que dar choques de realidade, que você vai receber muita gente que não está acostumada com o ambiente. Então, sim, a gente se preocupa muito com isso, em ambientar as pessoas para que a gente tenha o menor risco possível, né? Entendi. Você falou ainda nesse assunto de trecho, você falou você tem o pessoal meio ali de spot, né, que você vai fazer a contratação. Como que está hoje, não só na mecânica, mas não só na segurança, mas para questões de trabalho de mão de obra qualificada? Caldeireiro, soldador, eletricista. Aqui na região, a gente tem percebido uma dificuldade muito grande da mão de obra qualificada mesmo, né? E não é nem por dinheiro, é por falta mesmo. E as escolas, os senais esvaziando com sobra de vaga, a gente tem pouquíssimas pessoas jovens que estão indo para esse caminho da qualificação. Isso te impacta? Você percebe isso ou não? Você sempre você tem facilidade ou... Facilidade, não sei nem se é a palavra, mas você consegue ter um banco de pessoas necessário. Porque aqui a gente tem sempre um monte de gente procurando, entendeu? Vamos lá, eu acho que de alguma forma geral existe sim a escassez, ela não é no norte, não é no sul, eu acho que ela é geral, né? A gente tem sempre uma carência de formação técnica, né? De uma forma geral, a formação de profissionais e profissionais habilitados é uma preocupação nossa sempre e uma dificuldade. O que a gente tem feito muito é planejar e programas de desenvolvimento associados, e você citou bem o Sistema S. Então, vamos lá. Eu tenho uma vaga e não é preenchida, mas eu tenho também, numa outra esfera, um número de pessoas que não têm habilitação ao trabalho, que estão desempregadas, que não têm trabalho formal. Então, sim, a gente incansavelmente está sempre preocupado em conciliar isso. O que a gente percebe muito, Vivi, é que quando você tem as pessoas do local preparadas, você tem uma fidelização e engajamento das pessoas muito maior. Então, o que a gente faz muito? Hoje a gente tem tecnologia e tem conhecimento para fazer, inclusive, a formação técnica através da roteirização. Ou seja, eu pego pela localidade, eu pego e busco os possíveis
profissionais que eu posso habilitar para isso. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho a indústria de Alagoas, certo? A indústria química. Bom, o que eu faço? Eu fomento junto ao Senai a formação de eletricistas. Depois, eu fomento a formação de caldeireiros. Depois, eu fomento a formação de soldadores. Eu acho que a grande inquietação, de uma forma geral, é, poxa, eu estou preparando gente e pode ser que essas pessoas não venham para mim. Vamos lá. Mas, a partir do momento que eu tenho um mercado mais preparado, com mais profissionais, todo mundo vai se beneficiar disso. Então, sim, é uma dificuldade, é uma preocupação nossa. A gente vê principalmente os mais jovens, invariavelmente, não querendo ir para essas funções mais mecânicas, mais braçais, mais operacionais. Então, a gente fica um pouquinho, eu vou usar a palavra refém dos velhos e bons profissionais, né? Porque a gente tem essa carência. Em contrapartida, eu acho que a gente consegue mostrar claramente para o jovem que tem um caminho a seguir. Né? Então, eu sou formado pelo Senai há algum tempo atrás, eu sou torneiro mecânico de profissão. Quer dizer, eu não atuei como torneiro mecânico, mas eu estou habilitado para tal. E isso vai me garantir, né, uma condição boa de empregabilidade, de colocação no mercado. Então, o que a gente faz é isso, é um enxuga-gelo, sim, está preparando profissionais, sempre correndo em busca, sempre. Mas o que a gente percebeu é que quando eu faço a roteirização e eu ofereço a oportunidade, junto com o desenvolvimento técnico próximo ao local de trabalho, eu acabo tendo mais sucesso. Então, se eu quero caldeireiros para o Maranhão, eu poderia lançar eu vou entender lá na localidade, vou fazer uma campanha junto ao cliente ou junto à comunidade para formar o caldeireiro lá naquela localidade. E aí, sim, é um trabalho, um funil de geração de gente para preencher as vagas que a gente precisa, técnicas, né? Eu tenho uma teoria sobre isso, né? Que é uma teoria de Viviane, das vozes da minha cabeça, né? Mas eu acho que muitos jovens não vão hoje buscar o Senai como era antes, né? Precisava ter lista de espera, tal, e agora está sobrando vaga. Eu acho que é por falta de informação, né? Falta de informação do que é o trabalho, do que é. Porque, por exemplo, se a gente for falar de solda é uma arte, não é só pontear lá, tchau, e vou embora, né? A solda é uma arte, ela é um processo. E aí você tem níveis, a caldeiraria também, né? Enfim, e até em questões de valores de salário, né? Um bom caldeireiro hoje tem um bom salário porque não tem, né? Então é uma briga, o pessoal quase esquarteja um bom caldeireiro porque todo mundo quer, né? Então eu acho que a minha teoria acho que falta informação. A gente eu tenho conversado com algumas pessoas aqui, vamos pegar esses projetos, tem alguns projetos que eu acompanho. Vamos pegar essas crianças, vamos levá-las no Senai, vamos ver se lá elas entendem que pode ser legal para elas, né? Pode ter um futuro, alguma coisa mais concreta, assim, não aquela fase, né, que a gente não sabe para onde vai, faz aqui, se não gostar, tá bom, você vai fazer outra coisa, mas começa aqui, dá uma olhada nisso daqui. Então, acho que falta um pouco de informação também, sabe? Eu acho que a gente se fechou e aí deixou a tela e deixou a rede social e deixou um monte de coisa e parou de dar essa informação para... O que eu gosto de dizer é que primeiro a grande pergunta para a gente, enquanto líder, poxa, você tem que inspirar. E aí o jovem, né, principalmente nesse movimento de jovens aprendizes, que a gente tem recebido muito jovem, através, né, desse mecanismo do intercâmbio e da carga horária para a profissionalização deles, eu gosto de usar sempre um exemplo. Quando eu vou fazer a cada turma de jovem aprendiz, de ingresso, eu faço questão de ir falar para os jovens
E eu sempre digo uma coisa, eu digo, o jovem não é obrigado a saber para onde ele vai. Ele não é obrigado a ter a decisão de profissão, porque ele vai amadurecer ao longo do tempo e vai escolher o melhor caminho para ele. O que eu sugiro sempre é que a gente tome as decisões e escolhas fazendo, e não esperando. Né? Então, vamos lá. Se eu sou um profissional, que eu quero entrar ao mercado de trabalho, e eu quero ser, seja lá o que eu quero ser, independente da formação que eu busco, independente da especialização que eu vá ter, a formação técnica e o início técnico me dará um lastro e uma condição de fazer escolhas melhores no futuro. Senão você vai, se você tanto escolhe, você é escolhido. Então, para mim não ser escolhido, né, para a gente não ser escolhido, a gente vai em busca da formação. Então, o que eu gosto de dizer para os jovens é: abram portas, todas possíveis. Se você tem a oportunidade de fazer um curso de técnico, faça. Se você tem a oportunidade de fazer um curso de mecânica, faça. Isso não quer dizer que você vai morrer como eletricista, você vai morrer como soldador. Mas eu tenho certeza absoluta que qualquer curso técnico de solda, como você citou, será uma experiência de química, de física, de matemática. Então, a gente tem um discurso bem alinhado, porque quando eu dava treinamento para os estagiários, integração, pegava 100 pessoas assim, eu sempre falava: vocês têm que descobrir o que vocês não querem fazer, não o que vocês querem fazer, porque o que eu quero fazer é muito fácil de fazer. E aí vão buscar. Às vezes eles ficavam me olhando com uma cara: nossa, a mulher que mandaram aqui é doida, né? Já de início, já fui recebido por uma doida. Será que todo mundo é doido aqui, né? Mas aí, com o tempo, eles até, de vez em quando, até falavam: descobri que eu não gosto disso, descobri que eu não gosto disso, tal. Então, eu acho que é o aprendizado vem do... Experimentaram, né? Experimentar é importante, né? Provar daquilo para saber, para ter opinião sobre. Né? E a gente aprende mais no erro, né? A gente tem que entender que a gente aprende mais no erro. Então, o erro é bom? Não, mas é bom para aprender. Né? Claro. E uma pergunta que eu queria te fazer é: como que você está usando inteligência artificial? Quantas pessoas você já substituiu para fazer, que você está fazendo serviço com inteligência artificial? Quantos mecânicos você substituiu? Quantos soldadores você substituiu? Quantos caldeireiros e por aí vai? Não, veja, eu acho que todo o processo, toda a ferramenta, toda a tecnologia que chega, toda a inovação que chega, eu acho que ela é bem-vinda. Porque ela vem para encurtar espaços para atalhos. Né? Então, o que eu gosto de dizer é: por trás da máquina sempre vai ter o homem. Tá bom. Então, eu acho que sim, a IA, seja na modelagem que vier, seja no nível de profundidade que você quiser dar, claro que ela vai tornar mais produtiva, mas, de novo, você que vai pilotar aquilo. Então, a gente tem usado, claro, a gente tem, né, grupos que estudam isso, que a tecnologia, que se aprofundam, que usam as ferramentas, que tiram desse processo todo o que pode ser colhido para melhorar, de novo, a nossa performance, os nossos processos, a nossa metodologia. Mas é muito simplista dizer: bom, agora nós vamos acabar com o mercado de trabalho. E aí eu gosto sempre de dizer: veja, você pode ir lá no chat e pedir para ele qual é a receita da massa, mas o cozinheiro vai ser você, não é o computador que vai cozinhar, não é o texto que vai cozinhar, não é a informação. Claro, eu não preciso mais ser refém, de repente, de algumas metodologias ou de algumas ferramentas que eu tinha antes, porque isso está facilitado, ok? E num nível, né, de detalhe interessante. Mas os livros já estavam aí, gente. Né? Conhecimento já estava aí. Não, agora ele está facilitado, ele pode estar formatado de uma forma diferente, ele pode ser muito mais, né, contraintuitivo. De novo, ele é um grande facilitador. Mas dizer que isso vai suplantar ou substituir o humano, só quem não tem que estar muito, né, tem que estar muito descolado da realidade para achar que a gente vai substituir as funções técnicas. Ou, de repente, o procedimento de treinamento de um soldador, ele será
mais lúdico, melhor, mais informativo, mais efetivo. A resolução, você vai ter uma automatização desses treinamentos via um aplicativo, via um... Ok, perfeito, ótimo. Mas, de novo, tudo no princípio de colher aquele conhecimento e colocar em prática. Então, eu acho que a gente não tem que ter preocupação de quem será substituído ou não. Né? A gente tem que ter preocupação, de novo, de ser uma esponja e absorver o conhecimento. E de estar disponível. Bom, claro, de repente, eu não preciso mais ler o livro na sua essência, porque eu vou ter o resumo feito pela inteligência. Show! Mas eu vou ter que ler o resumo. E vou ter que entender. Então, a parte de entender, dominar o conhecimento e transformar aquilo para a realidade, para a profissão, para a sua atividade, ela vai continuar dependendo do humano. De novo, ele pode me dar 1000 cenários, ele pode dar 1000 alternativas, mas as escolhas vão continuar sendo da gente. É isso aí, eles não conseguem, né? Que bom que a gente consegue entender isso, né? Claro, e usando até o jeito que você colocou o seu exemplo, né? Eu vou fazer um treinamento para um soldador diferente, eu estou pensando na pessoa, né? Então eu posso usar a IA que eu quiser, ela vai me ajudar, mas eu continuo olhando para a pessoa. Se eu não olhar para a pessoa, nada disso vai funcionar. Nada disso. Eu vou usar isso, vou implantar, vou sistematizar e vou medir a efetividade. Não tem, né? Não tem formatação. Eu gosto de dizer muito, eu falo muito quando eu falo de percepção de valor no serviço, eu não posso dizer em logística que eu tive a sensação de carregar 100 caminhões. Eu não carreguei 100 caminhões. Né? É a mesma coisa o conhecimento. Eu não posso ter a sensação que eu aprendi ao fundo se eu não souber permear por ele, se eu não souber para que se utiliza e não gerar valor com isso. Não dá para você tomar um choquinho ou um chocão, né? Um choque é um choque, ponto. Não tem choquinho. Então, sim, a gente utiliza, a gente não fecha os olhos para isso, a gente está super aberto, a gente acredita que é um facilitador, é uma ferramenta, ajuda muito. Sim, vai, de novo, nos coloca, de repente, até em condições melhores e mais competitivas. Sim. Mas não substitui, não suplanta, não tem jeito. Continuamos tendo que olhar para as pessoas, tendo que gostar de gente, tendo que cuidar de gente. Não tem jeito, gente, é assim. O princípio básico é esse. O princípio básico é esse. Eu gosto de dizer que, de novo, né, o exemplo que eu usei lá no princípio, bons negócios têm, capital existe, sempre vai ter o fundo, sempre vai ter investidor, sempre o dinheiro existe. O problema é quem vai pilotar. Então, a gente vai ser conduzido e a gente vai ser sempre provocado por quem está disposto a transformar esse capital e esse negócio em serviço, em produto. Então, para isso a gente precisa de gente, precisa de pessoas treinadas, habilitadas, dispostas, né? Cada vez mais eu gosto de dizer, inclusive, o contrário. A gente vai ficar cada vez mais dependente das pessoas. Sim, né? Eu acho também. Então, eu acredito nisso, na minha forma otimista de ver. Eu acho que cada vez mais a gente vai ser o dono do manche de pilotar o futuro da gente, o futuro da indústria, o futuro da produção. Então, sim, pode ser que de onde eu tirava 1000 carros, eu vou tirar 5.000 na mesma velocidade, no mesmo tempo, sim, com uma maior produtividade, com menos material, ok. Mas, de novo, eu vou continuar precisando de tudo isso. De gente para pensar como é que eu vou passar de 1000 para 5.000, quais máquinas eu vou precisar. Eu acredito muito nisso também. Cada vez mais a gente precisa olhar de gente para a gente. Eu gosto, de novo, nas minhas metáforas simplistas, eu gosto sempre de dizer que vai ter gente para carregar o piano, gente para produzir o piano, gente para tocar e gente para ouvir a música. E ok, tá tudo bem. Você tem uma oportunidade de escolher se você quer tocar, se você quer ouvir, se você quer produzir, se você quer ser um marceneiro, quem você quer ser, né? Assim, ou se você quer só carregar o piano, aí você escolhe, mas de A para B vai precisar de gente. O status quo vai sempre precisar. Então, é nisso que a gente acredita e por isso que a gente gasta, né, a nossa energia e toda a nossa intenção sempre em informar a gente, em preparar a gente,
está nesse processo contínuo de desenvolvimento das pessoas. Né? A gente acredita nisso fielmente. Uhum. Então tá. Gente, é assim, não tenho mais perguntas, eu tenho, assim, um monte de coisas, ideias, assim, que já explodiram até das conversas que a gente já teve enquanto a gente estava preparando, né? O Cris sempre me provoca e me traz coisas, assim, diferentes e que, nossa, dá para fazer isso, já pensei um monte de coisa que dá para fazer, né? E depois eu vou contando para vocês. Então, neste momento, eu só quero agradecer demais de você ter vindo, de ter dado certo da gente conversar, trazer toda essa informação, todo esse conhecimento, toda essa sua experiência, né? De conhecer ali a fundo e ter esse interesse. Eu acho que muitas vezes falta das equipes de direção o interesse de conhecer de fato o que agentes fazem, né? E só quero resultado e quero. Não, vou entender. Eu sei que você foi passando por várias coisas e foi tendo a oportunidade de criar esse repertório e aprender mesmo, né? A olhar para a gente com, eu sei o que essa gente tem de dificuldade. Então, te agradeço demais pelo trabalho, por esse olhar, que eu acho que falta na área de segurança. Então, eu te agradeço em nome dos meus colegas da segurança, te agradeço demais a sua postura em relação à segurança e por esse bate-papo aqui. De verdade. Aí teremos... eu fico, né, lisonjeado pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que a gente não pode, quando eu falo a oportunidade, é exatamente isso. A gente não pode perder as oportunidades de falar de segurança, de acreditar que a gente tem um longo caminho a trilhar. Quando você diz assim, vem flash disso, flash daquilo, do lado de cá também o aprendizado é de um monte de sempre, de um monte de portas abertas, de um monte de coisa por fazer. Então, a gente ainda tem um longo caminho a trilhar, enquanto pessoa, enquanto coletivo, enquanto indústria, enquanto profissional, enquanto país, né? Então, a gente acredita muito nisso. E aí, poxa, se de alguma forma a gente, num bate-papo assim, a gente consegue plantar uma sementinha para que inspire alguém ou para que dê, às vezes, um incentivo para a pessoa se interessar pelo assunto, se interessar ou acreditar, né? A gente vive hoje uma carência de credibilidade nos jovens e eles precisam acreditar. Eles precisam acreditar que a formação vale a pena, eles precisam acreditar que o livro vale a pena, eles precisam acreditar que o mundo precisará deles preparados. Então, poxa, para mim é sempre bom e a gente já se conhece há bastante tempo, troca muita ideia e é sempre uma via de mão dupla, né? A gente troca e aprende um com o outro e vamos trilhando o caminho e que a gente tenha mais técnicos, mais pessoas. Mais pessoas preocupadas em cuidar de outras pessoas. Olha como é interessante isso. É isso aí. A gente acredita. Obrigadão pela oportunidade aí, estou super à disposição, você sabe disso. Obrigada, com certeza. Obrigada mesmo por você estar sempre disponível, eu agradeço demais. Gente, aula de novo, aula de administração, gestão, gente, vocês podem escolher o tema, a gente falou um monte de coisa aqui. Lembra, se inscreve no canal, marca ali para receber notícia de informação de novos vídeos e segue a gente, tá bom? Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado. Tchau.